irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A mulher que em questão neste texto é a Igreja de Deus. Durante a história também deste planeta, há um grande conflito em andamento. A Igreja de Deus que guarda os mandamentos e a lei de Deus, isto é, os 10 mandamentos, e o dragão que é Satanás. Desde muito tempo, Satanás tem tentado desvirtuar a Igreja de Deus e os seus mandamentos, e por isso ele sempre se levanta em perseguição contra a Igreja de Deus. E nesse vídeo aqui, nós veremos uma grande investida de Satanás em tentar desvirtuar a Igreja de Deus e os seus mandamentos. O meu nome é Samuel e seja bem-vindo ao vídeo. Em 321 d.C., Constantino, que era o imperador de Roma, acabou unindo o Estado e a Igreja. Isto porque a Igreja de Deus antes disso era muito perseguida, mas quando ele declarou que o cristianismo seria a religião oficial de seu reino, ele meio que se tornou líder do Estado que ele já era e também líder da Igreja, fazendo assim acabar com a perseguição que antes estava acontecendo na Igreja. E é nesse período aí que a Igreja pura, que nós vimos em outro vídeo, começa a perder toda a sua forma. Isto porque nesse período começa a entrar o paganismo e culturas gregos-romanas dentro da Igreja, e então as coisas começaram a piorar. Os idólatras começaram a aceitar a Jesus e a fé cristã, mas acabaram rejeitando algumas verdades essenciais. Eles começaram a aceitar Jesus, mas não tinham convicção do pecado. Eles não sentiam necessidade nenhuma de se arrepender e nem mudar o seu coração e também certos hábitos. A igreja estava em terrível perigo. Alguns cristãos acabaram permaneceram firmes, outros desatentos. E por fim, a maioria dos cristãos acabou relaxando. Os adoradores de ídolos, por mais que professassem a fé cristã, ainda se apegavam à idolatria. Bom, eles simplesmente mudaram os seus focos de adoração, tiraram o foco de adoração a Deus e começaram a adorar imagens de Jesus e até mesmo imagens de Maria, doutrinas falsas, ritos supersticiosos e cerimônias idólatras passaram a fazer parte desta igreja. Neste período, esta igreja cristã que era pura perdeu a sua pureza. Quando aqueles verdadeiros cristãos acabaram concordando em se unir parcialmente com os convertidos do paganismo, Satanás ele acabou celebrando. Ele ainda incentivou a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus e não decidiram se envolver a fazer estes cultos. Sendo assim, esses verdadeiros fiéis tiveram que se separar daquelas igrejas para não se corromper. O apóstolo Paulo, ele diz muito bem que antes do dia de Cristo chegar, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, e ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Foi de pouco a pouco que o mistério da iniquidade realizou a sua obra de engano. Os costumes do paganismo começaram a fazer parte da igreja cristã, como a adoração de ídolos e imagens. O compromisso entre o paganismo e o cristianismo resultou no homem do pecado, que a profecia de Paulo disse: essa falsa religião é a obra-prima de Satanás, o monumento de seus esforços de se assentar no trono de Deus e dominar a terra conforme a sua vontade. Só para você ter uma ideia, uma das principais doutrinas é que Roma afirma que Deus deu autoridade suprema ao Papa sobre os bispos e pastores do mundo inteiro. Mais do que isso, o Papa tem se chamado Senhor Deus o Papa, é declarado como infalível, mas o fato é que Deus em sua palavra escreve: adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Deus nunca nomeou homem algum para ser o chefe de sua igreja. Homem algum ou papado pode ter poder sobre a igreja de Cristo, a não ser que ele faça isso por falsas exigências. A Igreja Católica Romana acusa os protestantes de se separarem deliberadamente da sua igreja verdadeira, mas no caso foi ela que se afastou da fé de uma vez por todas, confiados aos santos. Daniel 7:25 fala que o papado tentaria mudar os tempos e as leis.
Quando a adoração foi mudada para os ídolos, imagens e relíquias, o decreto do Concílio Geral finalmente estabeleceu a idolatria. Foram mentiras sem fim que Roma usou para remover o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração de ídolos, e ela ainda teve a coragem de dividir os 10 mandamentos em 2, só se para conservar 10 mandamentos. Ainda mais, eles mexeram em mais um mandamento, o 4º mandamento, anulando o sábado, o dia que Deus abençoou e santificou. Em seu lugar, eles colocaram como exaltação a festa pagã, observado como um venerável dia do sol. A igreja transformou um domingo em uma festa em homenagem à ressurreição de Cristo. Antes de Cristo vir à terra, Satanás acabou inspirando os judeus a encher o sábado de regras rigorosas, tornando o sábado na realidade um fato e distorcendo o sábado da verdadeira maneira de guardar o sábado. E Satanás, aproveitando disso, fez as pessoas desprezarem o sábado. Então foi começado a guardar o domingo, que era o dia de adoração pelos pagãos em reverência ao Deus Sol. Só para você ter ideia, o domingo em inglês é Sunday, que se você olhar o significado é literalmente dia do sol. Eles também falam que nós temos que confessar os nossos pecados aos padres e sacerdotes, porque só assim os nossos pecados teriam perdão. Mas o único mediador entre Deus e os homens que está disposto a perdoar os nossos pecados é Jesus. 2 Timóteo 2, no verso 5, fala que, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 João 1, no verso 9, fala que se nós confessássemos nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda mancha de pecado. E ainda tem mais, porque quando o bispo de Roma foi proclamado como cabeça de toda a igreja no 6º século, no ano de 538, com o edito de Justiniano, as coisas começaram a piorar de forma terrível. Apocalipse 3, no verso 2, fala que o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Aí começou uma grande batalha, porque aqueles que negaram obedecer o Papa e decidiram obedecer à Bíblia foram martirizados, presos em celas e tratados como hereges. Esse período abrange os anos em que a igreja perseguiu aqueles que se negavam a obedecer cegamente. Aqueles que, entretanto, seguiam a Bíblia eram considerados hereges, e eles utilizavam a desculpa, um instrumento chamado Santa Inquisição, e tentou impedir que qualquer pessoa estudasse a Bíblia. Isso para que ninguém percebesse os erros que foram transferidos do paganismo para o cristianismo daqueles dias. Ler e entender as verdades bíblicas era considerado heresia, e apenas para os hereges era fogueira. E ainda mais sobre torturas terríveis, eles fizeram as pessoas negarem a Cristo. Inclusive, para você ver que eu não estou mentindo, instrumentos de tortura hoje, usados pela igreja medieval, podem ser vistos em vários museus, como o Museu da Inquisição em Lima, no Peru. Bom, e para finalizar o vídeo, entre esta igreja ainda existem muitos cristãos que são fiéis a Deus, muitos cristãos verdadeiros que andam em toda a luz que brilha sobre eles, e Deus opera